Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de investimento, que é uma oração de gratidão. A gratidão ativa a memória, a gratidão ajuda a fazer uma faxina, porque você começa a buscar dentro de você o que é bom. E quando se ocupa com as coisas boas, que se está ocupado, envolvido, a mente ativa nas coisas boas, as coisas negativas com certeza vão sendo deixadas, amém? Tirada, não usada, não alimentada, amém? Porque tudo na vida é uma substituição. Tem um princípio da palavra que diz assim, que ninguém consegue servir a dois senhores. As mulheres dão atenção a mais de uma pessoa, mas geralmente o ser humano consegue dar atenção a uma coisa só. Amém? Então vamos desenvolver a gratidão, que com certeza você vai começar a ver que já foi abençoado, que já recebeu coisas boas. E quando se lembra das coisas boas, as coisas negativas já não têm aquele peso. Amém? Tudo é um exercício. Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado porque temos a liberdade e essa grande oportunidade de estarmos na Tua presença neste lugar e louvar, adorar o Teu nome. E também aqui nós oferecermos o nosso culto a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pois se aqui estamos, é porque o Senhor preparou, através de Cristo, esse novo e vivo caminho, que o Senhor nos resgatou. E o Seu amor fez com que fôssemos atraídos a Ti, e que o Teu Espírito tem nos ajudado a crer na palavra e a valorizar tudo o que tem vindo da Tua parte. Muito obrigado pelo perdão de nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelas instruções que o Senhor nos dá através da palavra. Obrigado pela maneira maravilhosa que o Senhor nos projetou e planejou até mesmo o nosso futuro. Muito obrigado. Ajuda-nos a nunca nos esquecer, Senhor, das coisas boas, que a nossa alma não se esqueça dos benefícios que já tem recebido do Senhor, e ajuda-nos a exercitar a gratidão e também a desenvolver, Senhor, para cada dia crescermos mais na graça, no conhecimento e darmos continuidade a tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós queremos confirmar as orações desse auditório, à medida que cada um, Senhor, valoriza o que é bom, que cada um também transmite aos outros o que de bom tem recebido, que também ora pelos outros, tudo que, ó Senhor, sai de cada um, que volte multiplicado, trazendo as recompensas. Eu abençoo a todos e peço-te, ó Pai, usa de misericórdia para com todos nós nessa noite, falando individualmente com cada um, e que a tua graça ajude a cada um naquilo que há dificuldade de vencer, de fazer. Nós sabemos que o Espírito do Senhor está sempre pronto, até mesmo para interceder por nós. Ajuda cada um, Pai, para que ninguém também retorne desse lugar como tem chegado, mas que a tua graça venha suprir, venha atender, venha ao encontro da necessidade de cada um e fazendo cada um saindo daqui melhor que tem chegado. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Obrigado, Senhor. Amém. Podeis tomar assentos. Quero dar umas informações importantes, porque no final da ministração estaremos orando por necessidades, orando uns pelos outros também. Além dos nossos cultos normais, de cada expediente, sexta-noite tem o culto das mulheres, sábado o culto dos jovens, domingo pela manhã, culto para toda a família, domingo à noite um culto também de celebração, segunda pela manhã culto para empresários e também para os desempregados. E à noite um culto de preparo para quem melhor quer servir no reino. Então são expedientes que trazem para nós o preparo espiritual. Porque nós somos uma tricotomia, a nossa vida é tridimensional. Nossa vida é uma vida humana, carnal, social, mas também ela é espiritual. Nós temos espírito, alma e corpo. Cuidamos muito bem do corpo e da alma e do espírito, que é o mais importante, que é a natureza divina, e é no espírito que está a eternidade. E muitos não se preocupam muito com o lado espiritual. Então esses cultos justamente é para cada um, de acordo com o nível e com o tipo de ocupação que tem e do tempo que disponibiliza, para também cuidar de sua vida espiritual. E para nós melhor servirmos aqui como levitas, teremos nesse final de semana um retiro para os que trabalham, que servem no louvor e também nas artes, que é a dança, teatro. Não é só para os que estão servindo, é para quem quer servir, para quem tem a vocação, a disposição, a vontade de também louvar a Deus e servir a Deus através da música, do louvor, de artes também. Então são expedientes que a igreja oportuniza para as pessoas melhor se prepararem. E também, amados, na próxima semana, no dia 9 e 10, teremos aqui esse assunto interessante. Está vindo aqui, amados, um procurador da República, ele é cristão, e ele estará trazendo aqui uma palestra para pais, para professores, para líderes, com respeito a esta questão de gênero. Isso é uma confusão. É uma pena que os cristãos deixaram essa situação se avançar, se alastrar há mais tempo. E recém agora que se está tomando uma atitude com respeito a isso aí. E então, se você tem filho, não importa a idade, venha conhecer. Vinha ouvir de alguém do lado do governo, alguém que conhece a lei, alguém que manuseia bem a Constituição, alguém que conhece o direito. Então venha ouvir, para você não ser massa de manobra de ideologias malignas. Amém? Porque infelizmente o Brasil está como está. Eu falei na quarta passada, o povo de Deus perece porque falta o que mesmo? Conhecimento. Então a falta de conhecimento leva as pessoas a aceitar discursos e acreditar em discursos mentirosos, tá? E muita coisa aí, né? Então vamos nos acordar. Nós somos filhos de Deus, nós não somos massa de manobra. Então venham, é livre, é aberto a todos. Na sexta-feira da semana que vem, o dia 9 às 20 horas,
e no dia 10 às 8h30. Então está aberto para pais, professores, líderes, pastores, enfim. E quem quer aprender, quem é inteligente, aproveita as oportunidades também. E também, amados, teremos no dia 10 o jantar dos namorados. Não é só para quem não casou. Quem casou é porque o namoro continua. E quem está casado é porque o namoro continua. Amém? Então está aí, não é só para quem está flertando, tá? Mas é para namorados e eternos namorados. Então aproveite a oportunidade para estar aqui num ambiente de edificação espiritual. Porque muita gente quer ser muito romântico, mas vai num ambiente aonde não é o Espírito de Deus quem cria o ambiente. É um ambiente pesado, opresso, e dali pode sair muita, chega um bem e pode sair mal. Aqui chega mal e sai bem. Amém? Aqui você pode chegar meio de arrasto. Eu desafio isso há mais de 20 anos. O dia que tivermos um aparelho de medir o grau de estresse, de canseira e até de azedume, eu vou ver se consigo adquirir e deixar na porta, para medir esse grau nas pessoas quando chega, e depois medir quando sai, para ver que a palavra tem poder mesmo. Para as pessoas valorizarem esse expediente. Porque muita gente, por qualquer rançozinho, tristezinha, ou dor no corpo, ou uma canseirinha, eu vou ficar em casa descansando. E não descansa. Descansa é quem vem ouvir a palavra, porque a palavra é um lenitivo divino, que renova até os ossos. Amém? Eu saio de cada culto melhor que chego. Eu às vezes chego aqui meio devagar, mas quando termino, depois de pregar 1 hora, eu estou melhor que antes. Por quê? Porque a palavra tem poder. E ouvir a palavra fortalece a fé. Então crie esse hábito, aprenda a se autoexaminar. Como é que eu estava quando cheguei? Como é que eu estou quando agora saindo? E seja sincero consigo mesmo, que o resultado é seu mesmo. E você, usando essa postura de reconhecimento, você sabia que um dos fundamentos da sabedoria é o reconhecimento? O outro fundamento é obediência, o outro é gratidão. Cada construção, ela para se manter tem que estar firmada em cima de fundamentos, de pilares. E um dos pilares da sabedoria é o reconhecimento. Porque quem é sábio reconhece, quem reconhece se torna sábio. É uma coisa que sustenta a outra. Amém? Então, se você busca sabedoria, tem que aprender a reconhecer. Porque quando se tem a sabedoria, você já logo vê a diferença. Se autoexamina. Então vamos já exercitar o que estamos aprendendo aqui. E no dia 11 teremos a ceia, também já para se programar. O dia 17, teremos aqui o arraiá dos jovens. Não estamos mais fazendo a festa dos povos, porque tomou uma dimensão muito grande, e foi fugido do propósito. O propósito era evangelístico, era missionário, e virou numa festa gastronômica só. Mas os jovens, convidam os que continuam jovens, tá? Não importa a idade. No dia 17, a partir das 16 horas aqui, uma festa junina, com muita brincadeira, diversão e também a gastronomia. Mas será só
do dia 17, das 16 horas às 22 horas. Então aproveite aí, com certeza não vai também sair pior do que chegou, viu? Porque na presença de Deus sempre há renovo, amém? E a Estação Integração promove para este final de semana, no dia 3, às 19 horas, uma palestra, Viver Mais Feliz. O irmão Paulo Redim estará palestrando aqui para esse expediente que a Estação Integração estará promovendo. Está aberto ao público o custo para vir aprender algo mais, para viver mais feliz, é apenas 1 quilo de alimento. Amém? Então, qualquer coisa que você vai buscar aí fora, custa. Mas também, se não aplicar, não aproveita. E o custo aqui é um benefício social, que além de você estar abençoando, estará abençoando para alguém ser abençoado. Amém? Não vai para o bolso de ninguém, vai para atender necessidades. Amém? Dizei aos justos que bem lhes irá. É a palavra que Deus nos deu para o ano. Mas não só para o ano. É a palavra para a nossa vida. E quem se ajusta, a própria palavra dá esta garantia. E uma coisa interessante, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, quem procura se ajustar, com certeza terá melhores resultados para si. Toda a prática da palavra, não pense que você em praticar, em melhorar, se dedicar, em servir, enfim, ser fiel a Deus, é a igreja que vai lucrar, é o pastor que vai se aproveitar. Não, é você que irá comer dos seus resultados. Toda a prática da palavra, toda a obediência às instruções da palavra, é aquele que pratica, que recebe a recompensa. Amém? Não é Deus que vai se tornar mais Deus. Não é Deus que vai se tornar mais poderoso, mais presente pelo que você faz. O que você faz é que vai atrair as coisas de Deus para você. Amém? Olha o que diz um texto que já tenho falado aqui N vezes, que o profeta diz, e ele questiona, o que eu vou fazer para melhor agradar a Deus? Do que Deus vai se agradar de mim? E aí então o profeta Miqueias, ele pensando o que fazer para agradar a Deus. O que eu posso fazer para Deus se agradar de mim? E o Senhor responde, em Miqueias capítulo 6, versículo 6. Ele diz, olha como é que ele fala com Deus. Com que eu me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Como é que eu vou pagar? Que eu vou dar? Que presente eu posso dar para ser redimido? E o Senhor, vendo o anseio deste homem, o Senhor responde dizendo, Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor requer de ti?
senão que pratiques a justiça. Agora vamos lá, eu falei antes de Isaías 3:10. Qual é o resultado para quem pratica a justiça? Para quem vai? Para Deus ou para quem pratica? Para quem vai? Vai para Deus ou vai para quem pratica? E o Senhor diz, olha, você sabe o que é bom para você? Que você vai se sentir aprovado, justificado. Você vai se sentir seguro, tranquilo, em paz. O Senhor requer de ti que você pratique a justiça, porque o que você vai praticar de bom, é o que de bom vai construir a tua vida. É o que vai somar para a tua vida. Que pratiques a justiça. E a segunda coisa, o Senhor requer de cada um de nós, que nós amemos a benevolência, que nós amemos a misericórdia. Ser benevolente quer dizer ser praticante do bem. Porque é o que nós praticamos é que constrói a nossa vida. E a nossa vida cria a nossa história. Então, amar a benevolência, amar a prática do bem, melhora quem pratica o bem, melhora quem exercita essas instruções. E a terceira coisa, que andemos humildemente com Deus. Andar humilde com Deus, olha a promessa que Jesus diz quando ele fala das aventuras bem-sucedidas, quando ele prega esse sermão, que é considerado o sermão da montanha, no capítulo 5 de Mateus, que ele diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quem é humilde está debaixo do governo de Deus. E eu pergunto para os irmãos, existe porventura um governo melhor que o governo de Deus? Alguém teria o nome de algum aí para me informar? Existe porventura um Senhor melhor que o Senhor nosso Deus? Existe um reino com leis, estatutos, princípios, instruções e padrões de justiça melhores que os do reino de Deus? Por que o Senhor diz que é bom para o homem ser humilde? Porque quem é humilde está aberto para aprender, está aberto para receber instruções, está aberto para receber ajuda, porque quem não é humilde, nem ajuda quer. Quem não é humilde, nem instruções recebe. Quem não é humilde, não reconhece, não avalia. Mas quem é humilde, reconhece, ouve, avalia, amém? Aceita ajuda, amém, amados? Então, por isso Jesus diz, bem-aventurados humildes, e é bom para o ser humano ser humilde, porque Deus dá graça aos humildes, aos soberbos Deus resiste, mas aos humildes Deus dá a sua graça. Então, o que significa vamos para esse texto. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós.
limpai as mãos, pecadores. E vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O que diz ainda? Irmãos, aí tem coisa para quem é humilde, obedece isso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não é humilde. Não é observador da lei, não é obediente, mas quer ser um juiz. Então Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Mas eu quero também já trazer um conceito interessante, que muitos não sabem disso. A salvação é de graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Mas eu quero dizer para todos, a graça entra em ação para nos alcançar o que nós não podemos, aquilo que não conseguimos, aquilo que não está ao nosso alcance ou ao alcance das nossas condições. Então a graça entra em ação depois de eu fazer a minha parte. Por exemplo, quem quer salvação, quem quer ser salvo, a graça opera a salvação. Quem quer a ajuda de Deus, a graça oportuniza para ele ter essa ajuda. Mas se ele não quer, quero dizer para todos, a graça não vai operar na sua vida na linha do que você não quer. A graça não vai lhe ajudar a ser melhor lá na sua vida material se você não se esforçar, se você não fizer a sua parte. A graça não vai resolver problema dentro da sua família se você não cumprir os seus deveres. Amém? A graça não vai semear semente. A graça vai ajudar a germinar a semente que você semeia. Amém? E vai lhe ajudar a colher. Aleluias. E hoje eu quero começar um assunto, comecei na semana passada, mas devido aos problemas que aconteceram no país na quarta-feira, mostrei pela palavra que o que aconteceu já tinha acontecido com Israel e que existe solução sim para o nosso país se houver intercessores. Então por isso, meu irmão, minha irmã, leve a sério a oração pelas autoridades. E vamos entender que a nossa luta não é contra sangue e carne. Não fique olhando para as autoridades como pessoas malignas, mas como pessoas que Deus ama, porque Deus ama o pecador, porém Ele odeia o pecado. E não é nós que vamos julgar, porque se você julga, você não é observador, você não é obediente. Quem é o observador da lei é o que pratica, é o que obedece às instruções. Quem julga é juiz, mas quem obedece é observador. Nós somos observadores. Nós só temos um juiz, é o nosso Deus, é Ele que julga. Nós temos um advogado que advoga a nossa causa, Jesus Cristo. Nós temos um ajudador, um consolador, que ajuda nas nossas fraquezas, que vai junto conosco, que intercede por nós, é o Espírito Santo. Nós temos toda a ajuda divina, desde que tenhamos um coração humilde para reconhecer. Amém? Como é que nós poderemos vencer na vida? Todos querem vencer. Mas vamos pegar uns textos, depois só vamos comentar. Provérbios, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor.
todos os caminhos do homem, observem, todos os caminhos, todos os planos, todos os projetos do homem são limpos ou são lindos aos seus olhos. Aos olhos do homem, de quem faz, de quem sonha, de quem planeja. Mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor pesa as intenções. Quando fala de espíritos, fala da intenção. Fala do propósito. E o verso 3 diz: entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. E a parte primeira do verso 4 diz, versículo 4, o Senhor fez tudo para um fim. Não vou tratar do ímpio, mas diz aí, sim, até o ímpio para o dia do mal. Então o Senhor fez tudo para um propósito. Tudo. Não foi criado nada por Deus sem um propósito. Por isso que hoje, quem luta, quem defende os sistemas aí, meio ambiente, a ecologia, a fauna, a flora, então que estão lutando para que certas espécies não sejam extintas. O ser humano foi criado por Deus também para um propósito, para administrar o que Deus criou, não para destruir a natureza, destruir o que Deus criou. Porque o Senhor criou, o Senhor fez tudo para um propósito. O próprio sistema ecológico, ele se autossustenta. Por exemplo, se os irmãos observarem no mar, os cardumes, toda a vida que existe nas águas, como é que funciona? Quem é que alimenta as baleias, os tubarões, os grandes peixes e os pequenos? E eles não morrem de fome. O Senhor criou tudo para um fim, para um servir ao outro. E de todas as criações de Deus, a criatura mais desobediente para o cumprimento do propósito é o ser humano. E ainda o ser humano se acha um ser inteligente, racional. E o ser humano considera o restante da criação seres irracionais. E os irracionais não se destroem, não desequilibram o ecossistema, não causam desequilíbrio no ecossistema. E quem causa o desequilíbrio é o ser humano que se julga racional, que destrói a natureza. Tudo por causa do egoísmo, por causa dos desejos possessivos de coisas. E quanto mais, e uma coisa interessante, amados, como estamos falando também paralelamente na semana sobre batalha espiritual, também podemos entender, e para nós, não adianta ficar guerreando contra os seres humanos que destroem. Quero dizer para todos aqui presentes, existem dois reinos, o de Deus e o do diabo. O que não estiver a serviço do reino de Deus, automaticamente está servindo. Amém? Assim como na sociedade existem os problemas, as pessoas que são problemas, e existem as pessoas que são
solução. Nós carregamos as duas naturezas. Mas, meus amados, como Deus nos deu a inteligência, o senso de valor, o senso do bem, e Ele nos deu a sua palavra para nós desenvolver esse senso e nós fazermos a escolha, porque Deus não impõe nada a ninguém, Deus não impõe nem o mal, nem o bem a ninguém, Ele coloca diante de cada um, mas Deus criou o ser humano com capacidade de fazer escolha, de ter autogoverno. Olha, lá desde o começo, em Gênesis capítulo 1, verso 26, a seguir, que diz: e disse Deus, façamos o homem. 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, governe ele sobre os peixes do mar. Mandou dominar, não destruir. Domine ele sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Mandou mesmo dominar ou destruir? E lá no verso 28 diz: e Deus o abençoou para ele desempenhar essa função. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, tornai produtivo o governo de vocês. Esse frutificar é tornar produtivo, fazer dar fruto, fazer dar resultado. Multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitar a terra significa o quê? Desenvolver as culturas sobre a terra. E ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Dominar, nunca destruir. Gestão, governo. Mas, vamos para um outro texto interessante. Em Provérbios 19, 21, o que diz ali? Muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, este prevalecerá. Vamos ver se consigo esclarecer isto. Fazer você, quero dizer para os irmãos, os meus planos nunca foram ser pastor. Nunca. Quando comecei a me despertar na minha adolescência, eu gostaria de ser cantor. Mas, e uma vez, deixa eu contar, essa é boa. Trabalhava na lavoura, e então lá, eu sozinho, achava que ninguém estava, recém tinha me convertido, achava que ninguém ia ouvir, eu tentei ensaiar sozinho lá. Sabia um hino de cor e fui cantar. E não é que passa o meu pastor lá, e eu não vi. E ele viu todo aquele desafino. E me deu uma charada de púlpito. Da maneira que eu estava fazendo. Eu lá nas grotas, no meio da roça. Aí depois de ouvir isso, não adianta querer cantar. Aí eu comecei a pensar com outra coisa que eu gostaria. É de ser recepcionista na igreja. Gostava. Mas o propósito de Deus não era isso para mim. É para me preparar para mim ser o que eu faço hoje. Já desde o ano de 1967. 68, quer dizer.
Então, muitos são os planos. Meus planos eram outros. Eu pregar, e eu até mais de 5 anos de fé, se alguém me falava antes do culto que eu ia dar um testemunho ou ter que dar uma palavra, eu não ia nem no culto. De vergonha de gente, de vergonha de pegar estar na frente e falar ao povo. Mas se me pegavam eu aí na frente sem avisar, eu sempre fui, eu sou diferente. Eu não gosto, mas se me pegam de surpresa, não corro também. Eu não gosto de trabalhar, mas se o trabalho está aí me esperando, também não corro dele. Amém? Até digo, eu não gosto de atender pessoa, mas enquanto tem alguém eu fico atendendo. E faço com muito prazer. Porque é o desígnio. E quando nós exercitamos o desígnio nos edifica. O desígnio constrói em nós crescimento. O desígnio tira de dentro de nós o potencial que nós nem sabemos que tínhamos e temos. Não pense que você vai saber exatamente para o que se você não exercitar. Você só vai descobrir o seu potencial se colocar em prática. E como é que a gente começa a tirar o potencial para fora? Tudo o que vier à mão para nós fazer, devemos fazer com toda a disposição. Amém? Então, para nós começar a ter uma boa gestão da nossa vida, nós temos que nos conhecer. Por exemplo, nós muitas vezes, claro que a nossa natureza pecaminosa, os nossos legados hereditários, a nossa cultura familiar, a nossa influência da onde a gente veio, da nossa tribo, coisa e tal, a gente se sente sempre muito aquém. Mas quando nós descobrimos, por exemplo, quando eu descobri quem eu sou filho de Deus. Se eu procuro conhecer a Deus e creio nele, no seu poder, no poder da sua palavra, se eu creio nele como Senhor, como Criador, como o gestor do universo, e eu sou filho, eu tenho que me ajustar a viver como filho. Olha o que Pedro nos aconselha lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17. Pedro diz, 1 Pedro, e se invocais por Pai, quantos oram o Pai Nosso? Quantos oram o Pai Nosso? Então quem não levantou a mão, comece a orar. Porque é uma oração universal, que começa a mostrar que nós temos um Pai lá no céu. E se você ora o Pai Nosso, você está invocando por Pai a Deus. E como é que Deus julga? Sem acepção de pessoa. Mas como é que Ele recompensa cada pessoa? Segundo a obra de cada, segundo o que cada um responde em ação, as instruções que recebe e as oportunidades que tem. Deus começa a interagir, a se relacionar, a estar presente com seus filhos, segundo o que cada um está fazendo. Não pense que você esteja agradando a Deus isolado, só pensando em Deus. Quantos aqui têm filhos? Como é que você fica? Se seu filho nunca vem lhe procurar, e você reclama, meu filho, quanto tempo eu não te ouço? Quanto tempo você não vem falar comigo? Mas pai, calma pai, eu sempre penso em ti. E aí? Está resolvido o problema? Tem muita gente aí, tem até uma linha filosófica aí, de trabalhar a mente, pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé
se manifesta em obras. E se você fala com Deus, tem ora, meu Pai que está no céu. Como é que Deus começa a lhe ver? Ali tem o meu filho. Vamos ver o que meu filho está fazendo. Vamos ver se o que o meu filho está fazendo, ele está fazendo o melhor que pode. Ou ele é um matador de tempo. Porque o nosso Pai, ele não faz acepção de pessoas. Querido, vamos trazer uma resposta aqui. Você nunca entrou em crise? Eu entrei. Eu entrei muitas vezes em crise e quase me desviei. Eu via ímpio prosperando e via crente passando necessidade. Eu reclamava, Deus, ele não é teu filho. Deus, ele não é crente. Deus, ele não vai na igreja. Por que ele está até desempregado? E aquele ímpio aí que passa nas noitadas, ele tem tudo mais fácil? Aí responde. Por que muitos têm carência? Porque as obras que fazem não constroem nada. E o ímpio, quando tem um trabalho, ele tira do trabalho os resultados que ele necessita para construir e adquirir o que precisa. O nosso Pai julga sem acepção de pessoas entre ímpio e crente. Amém? Porque ele julga a obra de cada um. Não fique nessa aí, porque agora você tem Jesus, tem tudo. Até tem um cântico que diz, quem tem Jesus tem tudo e quem não tem, não tem nada. É mentira. Amém? Você tem do que você planta. Não adianta ter Jesus e não plantar? Nada. Não tem nada também. Apenas tem Jesus. Vai para o céu se morrer, logo. Se não morrer logo, não tendo nada, vai blasfemar. Porque o sábio Salomão diz, ó Senhor, duas coisas eu te peço. Não me dê nem muito, mas também não me deixe faltar. Porque se o Senhor me der muito, eu corro o risco de me ensoberbecer e pecar e me afastar de ti. E se faltar, eu corro o risco de ter que roubar. E os dois lados eu destrói. Sim ou não? Então o nosso Pai julga a todos sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um. Salvação é pela fé, mas a bênção é resultado das nossas ações. Amém? Então, meu querido, minha querida, nós nos conhecermos é fundamental. Então, quem sou? Fala da minha identidade. Se eu sou filho, eu devo viver como filho da obediência. Tá? Viver como filho da obediência. Põe o verso 16 ali. O que diz o verso 16? Portanto, está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Vamos adiante, verso 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aí mostra o que o Senhor reservou para nós. Solução através de Cristo. E o segundo ponto, nós temos que saber, descobrir a que estamos. Se eu sou de Deus, se eu sou de Deus, eu tenho a minha origem em Deus. E se a minha origem, que eu creio que eu sou de Deus,
que a minha identidade é ser filho de Deus, então eu tenho que buscar nele, aprender com ele. Não adianta ter um pai e aprender lá fora. O que acontece com as corrupções de crianças, juniores, adolescentes e jovens? Hoje a coisa está mais feia. Mas se fosse pegar aí uns 30, 40 anos atrás, era muito raro a família toda ser corrompida, os pais serem corrompidos, os filhos se corrompiam fora. Hoje, infelizmente, já a drogadição já está dentro de casa, os próprios pais, tem muitos pais adictos. A própria malandragem, já os próprios pais estão reproduzindo nos filhos. E eu digo a todos, como eu tenho dito aqui já há muito tempo, que quem seguir as instruções deste ministério, as instruções que saem desse altar, você jamais terá que buscar o seu filho um dia lá na delegacia, ou no juizado de menor, ou lá na FEBEM, visitá-lo. Porque você, como filho da obediência, como filho de Deus, que você aprende as instruções de Deus. O pai que aprende as instruções de Deus, ele transmite para os filhos o que aprendeu de Deus. Mas se você, pai, está aprendendo com o diabo, e você tem filhos biológicos, qual é o legado? Qual é o exemplo que você está deixando para os teus filhos? Não tem oração que mude, porque os filhos hoje aprendem observando, aprendem pelo exemplo. Então, aprendamos e reconheçamos nossas origens. Quantos creem que nós viemos de Deus? Então, se viemos dele, use o manual dele para dirigir a sua vida. Use o manual, porque se você usar o manual de Deus, que é a sua palavra, você saberá administrar sua vida em todas as áreas. Mas também tem outra questão que nós começamos quando nos deparamos e pensamos na vida, nós temos que descobrir a missão da gente. Afinal, muitos são os planos. Quando começa a pensar no futuro, cada júnior, adolescente, o jovem, já começa a sonhar. E existe uma pergunta que nós temos que responder. Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? A que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus ter me criado? Qual é o desejo de Deus para a minha vida? O profeta Miqueias, ele quando começou a questionar, porque ele sabia da sua origem, e começou a conjecturar, Deus, o que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso fazer para cancelar os pecados da minha alma? Aí o Senhor diz, olha, o que é bom para ti é que tu pratiques a justiça, que tu ames a prática do bem, a benevolência, e que tu andes humildemente. Então quem pratica a justiça e ama a benevolência e é humilde, descobrirá sim o propósito da sua vida aqui na terra. Descobrirá e estará conquistando o seu espaço. Estará sendo solução. Porque assim como todo o sistema
o ecossistema da natureza, cada coisa desempenha uma função, cumpre um propósito. Nós, seres humanos, a mesma coisa. O Senhor nos deu a capacidade para sermos gestores. Mas, querido e querida, se você não é um bom gestor da sua vida, se você não se autogoverna, vai governar o que lá fora? Vai governar, vai conquistar o seu espaço de que maneira? Então temos que descobrir o propósito para nós. E o quarto ponto interessante, nós temos que descobrir o nosso potencial. O que podemos fazer? O que somos capazes? Nada está pronto, nada sai pronto, mas tudo está como semente, e tudo começa como uma oportunidade. Então, o que eu faço hoje, não pense que eu ganhei pronto. Não, eu fui atendendo, e ainda digo para os irmãos, eu tenho que aprender muito, porque eu não consigo ter resposta para tudo. Eu preciso de muita graça, porque ainda falta graça para resolver problemas. Eu preciso mais tempo, me falta tempo para fazer tudo o que gostaria de fazer. Eu preciso de mais condições, porque me falta condições para fazer o que se apresenta e que eu poderia fazer. Então, quando a gente descobre que podemos fazer, nós vamos ver que tem muito a fazer. Não pense que a crise está aí por falta de ter o que fazer. Não, é por falta de se conhecer. A crise na terra é falta de conhecimento. E começa pela falta de um autoconhecimento pessoal. Porque muita gente está hoje à margem da sociedade, à margem do mercado de trabalho, porque não acreditou em si para se preparar para mais coisas. A palavra, ela é viva. Ela tem o seu valor, ela não morre, ela não caduca, ela não perde a sua veracidade. A falta de conhecimento traz prejuízo. E uma coisa interessante, amados, deixa eu contar um outro testemunho aí. Eu atendi uns 15 anos atrás, mais ou menos isso aí, de 14 e 15 anos atrás. Uma pessoa que veio pedir socorro. Ela tinha se separado 10 vezes. 10 vezes. Aí eu ouvi. E aí eu perguntei para ela, escuta aqui, o problema é das 10 que já foram, ou o problema é seu? Você quer estragar mais uma? Vai te conhecer. Porque eu não estou aí para perder tempo. Será que o problema não é seu? Aí ele parou, pensou, mas sabe quem é mesmo? Todas saíram reclamando a mesma coisa. Olha o prejuízo que a vida lhe fornece, porque a vida retribui para nós o que nós fazemos. Olha o prejuízo que as pessoas amargam por não se conhecerem. E por não se conhecerem, o outro sempre é o culpado. O governo é culpado por causa da crise econômica. E aí vai indo. Sempre tem um culpado. Deus nos criou com capacidade para governar, dominar. E uma coisa interessante, amados, volte lá no Gênesis 1, 28. Vamos ser no 28 mesmo. Então Deus o abençoou. Eu gosto mais do 28 do que o 26. Porque aí Deus já abençoou. E olha o que Deus abençoou.
Deus abençoou você frutificar, multiplicar. Deus abençoou você dominar a terra, sujeitar a terra. Deus já nos abençoou para dominar os peixes, para dominar as aves, para dominar os animais domésticos e os animais que se arrastam sobre a terra. Olha para o lado, se tem alguém com escama de peixe aí. Tem alguém com pena aí. Tem alguém sujo da terra que se arrasta. Deus não abençoou ninguém. Deus não abençoou o homem para o homem dominar a mulher. Deus não abençoou a mulher para a mulher dominar o homem. Amém. Deus nos abençoou para nós servir, para nós fazermos parte de um ecossistema de governo que mantém a sustentabilidade, a subsistência. Nós conquistamos espaço pelo que servimos. Eu não domino, eu não dirijo esses 3.000 membros, mais ou menos, que o ministério tem. Eu sirvo a esses 3.000. Eu sirvo a instrução, a gestão, amém? A monitoração, o zelo, os cuidados. Eu sirvo, eu não domino. Eu domino a matéria. Quando era agricultor, eu dominava sobre a terra. Quando fui metalúrgico, eu dominava sobre o aço, sobre o ferro, sobre a matéria inanimada. Quando fui para o comércio, eu dominava o conhecimento do produto para servir os meus clientes. E hoje eu domino o conhecimento espiritual para atender às vossas necessidades espirituais. Amém? Porque é dever de quem é chamado para ministrar, ele saber dar o que o povo precisa, não o que o povo gosta. Nós fomos chamados para servir, não para dominar. Dominar as coisas, os animais, e com respeito a pessoas, fomos chamados para servir, não para mandar. Pode ver que quando esses princípios não são respeitados, nem uma sociedade chamada casamento se mantém. Que aí a mulher quer governar o homem, ou o homem subjugar a mulher. Ninguém é dono de ninguém. Se assumir o compromisso foi para um servir para ser ajudador para serem sujeitos um ao. Olha o que diz em Efésios, capítulo 5, verso 21. O que diz ali? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E depois o que vem? O que vem 22? Vós, mulheres, submetei-vos. Nessa tradução não é fiel. Diz sujeitai-vos. Ou submeteis, ou sede submissas a vossos maridos. Qual é a forma de submissão que a mulher deve ao marido? Dela cumprir a missão para o qual assumiu o compromisso. Cumprir a missão de ser auxiliadora, não governanta, nem mandona do marido, e nem dona, nem madona do marido. Amém?
Sempre quando a palavra é distorcida, que não cumpre o propósito divino, as coisas se complicam. Amém? Pode ver que nenhum aguenta o outro quando os valores estão invertidos. Então, o que posso fazer? É a capacidade para servir, capacidade para ser solução. Amém? E você, sabendo quem é, de onde veio, a que está e o que pode fazer, com certeza você construiu. Você pelo menos já pode saber se será bem sucedido ou não. Mas se você não sabe quem é, nem de onde veio, e qual é o propósito, a que está, e nem o que pode fazer, olha, você não vive. Você nem é uma experiência, você já é uma tragédia, viu? Porque a maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. E vamos lá, se estamos aprendendo. Você descobriu o propósito para a sua vida? Por exemplo, queridos, quantos creem que Deus é um pai inteligente? Quantos acreditam que Deus quer filhos inteligentes? Agora, vamos lá. Quantos pedem, Deus, eu necessito da tua bênção? Quantos já oraram assim? Pedindo a bênção para o Senhor. Quem já pediu a bênção para o Senhor? Senhor, me abençoa. E Deus ficou esperando. Você quer a bênção para quê? Onde é que você quer a bênção? Para que tu quer a bênção de Deus? Quando eu estou em dificuldade, Senhor, dá-me sabedoria para resolver isso. Senhor, me dá meios e condições para construir isso. Muitos estão pedindo a bênção, mas nem dizem para Deus o que querem. E o pior, queridos, os irmãos conhecem alguma criança que às vezes chora, está chorando, e a mãe pergunta, o que tu quer, meu filho? Ela não sabe nem dizer o que quer. E aí? Mas quando nós nos comunicamos com Deus, com certeza você pode pedir a bênção para o que você necessita. Então, quem não sabe quem é, de onde veio, a que está e o que pode fazer, como é que vai? Adianta ter sonho, adianta ter desejo, adianta fazer planos, se não sabe nada do que, se não se conhece, não sabe o seu potencial, não se preparou para nada e ainda sonha. Volte o texto de Provérbios 16, verso 1. Olha o que diz. Provérbios. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Resposta. Plano é uma coisa que está no coração. Ao homem pertence. É normal, é natural os homens terem planos. Mas resposta da língua, resposta confirmada, vem somente da parte do... E olha o que diz o verso 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. O que mais tem no coração dos crentes são lindos e bons desejos. Olha, o que tem de desejo, as pessoas desejam, eu desejo isso, eu desejo aquilo, e tem até umas orações já religiosas aí, que Deus cumpra o teu desejo, nos aniversários, olha, aquelas felicitações, no casamento, que Deus cumpra os desejos. Olha, se isso funcionasse, de tanta felicitação e de tanta
da bênção em cima de desejos, não haveria nenhuma separação. Se fosse verdadeiro e aprovado por Deus, abençoar desejos, teríamos melhores resultados na sociedade. Você que já se separou já algumas vezes, quantas bênçãos você já recebeu em cima dos seus desejos? E valeu? Funcionou? Por que não funcionou? Porque desejo é coisa da alma do homem. Mas a construção certa para a vida, que constrói a vida, vem da parte do Senhor. Provérbios 19, 21. Olha o que diz ali. Muitos são os planos no coração do homem. Mas o que vai funcionar, o que vai prevalecer, é o desígnio que veio. O que é o desígnio? Desígnio é um desenho. Que quando Deus, na Trindade, se reuniu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele disse, façamos o homem. Então Ele disse, façamos o homem. E Ele fez o desenho do homem. A nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Que funcione como eu funciono. Que crie como eu criei. Que pense como eu penso com respeito à ordem das coisas, ao governo das coisas. Amém? Então designa o desenho, é aquele plano inicial, é aquela planta, tá? É aquela planta da casa. Porque antes de construir a casa, se faz a planta. Aí depois então se começa a construir. Mas aí, querido, o desígnio de Deus vai se cumprir se você seguir as instruções da planta. Amém? As coisas de Deus vão se realizar na sua vida se você seguir o que está na planta, no projeto, no desígnio, no desenho. Qual é o desenho de Deus para nós? Ele deu as instruções, eu falei aqui, o dever da mulher, o dever do homem, o dever do pai, o dever do filho. Somos filho? Então, é a instrução que vem do nosso pai, que deve ser aplicada em nós, para nós aplicar em nossos filhos. Não eu sou filho de Deus, mas eu estou aprendendo na novela. Funciona? A coisa se complica. Então, muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, o desenho do Senhor, o projeto do Senhor é o que vai dar certo. Se eu não tivesse cedido, deixa eu contar para encerrar agora. Testemunho meu, não gosto de contar testemunho dos outros. O Senhor havia me chamado para ser pastor e eu não queria. E eu não queria porque eu via o sistema todo complicado. Os pastores não sendo bom exemplo, eu não queria. Eu estava com uma rede de lojas, com 4 filiais, e por não querer, foi tudo à falência. E eu tive que pedir misericórdia. Cedi ao chamado, mas eu fiz uma proposta para o Senhor. Senhor, eu aceito sim, mas eu não quero ser igual do que tem por aí. Então não me meça pelo que tem por aí, tá? Não meça o MBCV pelo modelo que tem por aí. Por isso que o MBCV faz a diferença. Nós estamos em 8 países. Nós estamos, quantos estados? 7, 8 estados do país também. Não, a igreja não é isso aqui. Procuramos atender o ser humano nas 3 áreas: espiritual, social e material.
Eu não quis o desígnio, eu quis os meus desejos e tudo começou a naufragar. E eu pedi misericórdia, em 9 meses restaurei tudo. O que prevalece, o que é mesmo? Você quer que sua vida prevaleça? Você quer que a sua estabilidade de vida prevaleça? Esteja dentro do desígnio. Se não estiver dentro do desígnio, olha para o governo, tem alguma perspectiva de melhora? Olha para a segurança pública, tem perspectiva de melhora? Olha para a saúde, tem perspectiva de melhora? Ah, mas tem os planos. Olha para os planos de saúde, tem perspectiva de melhora? Que até com plano tem que entrar em fila. Amém? Mas, o que diz o Salmo 23? Leia para você assim: o Senhor sendo o meu pastor, nada me faltará. O Senhor sendo o meu pastor. Mas enquanto Ele não for o seu pastor, mesmo sendo filho de Deus, você entra naquela que o Senhor mesmo diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Amém? E aí todo o salmo aí é uma garantia. O Senhor sendo o pastor, se o Senhor é o pastor, o que diz o verso 2? Você vai se deixar levar, vai se deixar dirigir. Versículo 2 do Salmo 23. O Senhor vai deixar Ele te deitar. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O que é pastos verdejantes? Aqui está uma alegoria. O Senhor como pastor e nós como ovelhas. Qual é o pasto da ovelhinha de Cristo? É o ensino. Amém? Qual é que são as águas tranquilas? É ser guiado pelo Espírito. Amém? E aí tem mais, olha o verso 3. Refrigera a minha alma. Quando a minha alma está agitada, aquecida, provocada, inquieta e irritada, o Senhor refrigera a minha alma e guia nas veredas da justiça. O que é a vereda da justiça? Nos padrões de obediência, nos princípios. O Senhor me guia a eu baixar a bola e começar a cumprir os meus deveres. Andar nas veredas da justiça é ser um cristão obediente, cumpridor dos seus deveres. O que é a justiça? Os padrões para cada área da vida. Ficamos em pé. Invista em você. Invista em você. Tenha coragem de crer na palavra e de fazer prova. Não pense que foi fácil para mim. Não foi não. Eu tive que muitas vezes fazer prova com Deus. E eu pedi muitas provas, e provas bem corajosas. Mas, quero dizer para os irmãos, não é difícil Deus atender e responder e lhe mostrar as provas. O mais difícil, sabe o que é ainda? É mesmo com prova, a pessoa obedecer depois. Isso é o mais difícil. Somos tentados todos os dias a desistir. Mas eu quero dizer para os irmãos, o trabalho, o caminho do Senhor, olhando na ótica do homem natural, é uma coisa difícil.
Mas olhe na ótica do Senhor, é maravilhoso, porque quem caminha na obediência ao Senhor, a vida sempre tende a melhorar, nunca a piorar. O mundo é o contrário, começa em alta e acaba em baixa. O cristão começa em baixa e vai sendo promovido pelo Senhor. Amém? Põe a mão no seu coração, eu quero lhe abençoar. Pai, muito obrigado pela palavra, pelas instruções. Obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco. Obrigado pelo teu Espírito que sonda os corações, que conhece cada vida que aqui está. E eu peço, Pai, que o teu Espírito continue trabalhando na individualidade, à medida da necessidade e também da limitação que cada um tem. Que o Senhor dose ao nível desse conhecimento que cada um tem, para que vá crescendo, aprendendo, se fortalecendo e se reconstruindo dentro dos padrões do Senhor. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a tua graça venha em socorro para cada vida. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém. Ainda estarei orando depois por necessidades presentes, mas agora vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Deus não precisa disso, mas tudo que você faz em obediência a Deus, é você que vai colher dos resultados. Por isso a própria palavra diz que quem semeia, colhe. Quem pratica as obras, será abençoado pelas obras que praticam. Deus abençoe a todos.